Hoje é a continuação da mensagem de terça-feira passada, né? Os 6 princípios para termos a presença de Deus. Então hoje é a segunda parte, porque na terça passada eu falei apenas de 3, então faltou os outros 3. Essa é a segunda parte. Vamos para a segunda parte desta mensagem. Os 6 princípios para ter a presença de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Abra aí a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6 e versículo 13. Quem achou, diga amém. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um efode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Amém, irmãos? Terça-feira passada, irmãos, eu trouxe aqui os 6 princípios para ter a presença de Deus. O primeiro princípio, eu falei aqui sobre reverência. Para se ter a presença de Deus, tem que ter reverência. Diga comigo, reverência. Nós temos que reverenciá-lo, prestar reverência ao Senhor. Por isso esse momento de atenção, por isso esta reverência. Nós não estamos na presença de qualquer um, nós estamos na presença do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso pé quando nós entramos na casa de Deus. Nós não estamos entrando em um clube, em um shopping, em um supermercado. Nós estamos entrando na casa do Senhor. Nós temos que guardar o nosso pé. Nós temos que ter total reverência, porque estamos na presença do Senhor. Então o primeiro princípio é reverência. O segundo é santidade, como foi ministrado aqui semana passada. E o terceiro é o temor. Nós temos que ter temor do Deus a qual nós servimos. Deus é misericórdia, Deus é amor, é tudo isso, mas tome cuidado, Ele também é fogo abrasador. Então teme a Deus. A Bíblia diz que nós não temos que temer o homem que só pode matar o corpo físico. Nós temos que temer a Deus que além do corpo físico tem o poder de jogar a alma no inferno. Então nós temos que temer a esse Deus. Temor é um princípio para se ter a presença do Senhor. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Quantos temem ao Senhor aqui essa noite? E com certeza você conhece algum crente que não teme a Deus. Com certeza você já conheceu alguém que brinca com as coisas de Deus. Uma coisa é a pessoa errar, pecar e se arrepender. Isso todos nós estamos sujeitos a errar. E a Bíblia diz, cuidar, aquele que está de pé, cuide para não cair. Outra coisa é alguém que brinca com as coisas de Deus. Outra coisa é alguém que brinca com o Evangelho. Outra coisa é alguém que escarnece da palavra. Essas são pessoas que não temem a Deus. São pessoas que não têm temor da palavra de Deus, da presença de Deus. Mais cedo ou mais tarde, Deus irá fazer a sua justiça. Tudo aquilo que o homem plantar, a Bíblia diz em Gálatas, o que o homem semear na carne, da carne colherá corrupção. Então a todos esses que não temem a Deus, o próprio Deus vai tratar com eles. Mas para nós, irmãos, que queremos ter a presença do Deus vivo, nós temos que ter temor a Deus. Nós temos que ter santidade perante o Senhor. Nós temos que ter reverência perante o Senhor. Quem crê, diga glória ao nome do Senhor. A quarta coisa aqui, meus irmãos, o quarto princípio que nós devemos ter para ter a presença de Deus é comunhão. Diga comigo, comunhão
A Bíblia diz em Tiago 4, versículo 8: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós. Para ter a presença de Deus é necessário ter intimidade com Ele, ter comunhão com Ele, andar na presença dEle, falar com Ele, buscar a sua presença. Não existe outro método ou outra maneira para ser cheio da presença de Deus, se nós não tivermos comunhão, intimidade com Deus. Como que nós vamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos, se nós não temos comunhão com Deus, intimidade com Deus? Se nós não buscamos a presença de Deus? Para ter a presença dEle, para ter o Espírito dEle, tem que ter intimidade, tem que ter comunhão, tem que buscar a sua presença, tem que falar com Ele, tem que andar com Ele, tem que ter este princípio de intimidade, comunhão com o Senhor. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Um crente que tem comunhão com Deus, ele tem a presença de Deus. Um crente que tem comunhão com o Senhor, ele tem o Espírito Santo na sua vida. É muito fácil, meus irmãos, de observar quem tem comunhão e quem não tem comunhão. Quando a presença de Deus desce na igreja, quem tem comunhão já vai sentindo, já vai glorificando, já vai adorando. Quem não tem comunhão fica indiferente, não sente nada, não recebe nada, porque não tem intimidade. A Bíblia diz que quando houve uma tempestade em alto mar, a Bíblia diz que os discípulos se apavoraram e disseram: é um fantasma, é um demônio, é uma assombração. E todos ficaram perplexos, porque não sabiam o que estava acontecendo. Mas dentro do barco tinha um discípulo que tinha intimidade, tinha comunhão, e ele diz: não é um fantasma, não é um demônio, não é uma assombração, é o Senhor, é Jesus quem vem vindo lá, aleluia. Porque quem tem intimidade, quem tem comunhão, ele vê de longe quando Deus está vindo, Deus está operando, ele sente, ele enxerga de longe quando Deus está para agir e operar na sua vida. Quem crê, diga glória, aleluia. João foi esse discípulo. A Bíblia diz que João reclinava a cabeça no peito de Jesus. Olha a comunhão que João tinha, olha a intimidade que João tinha. Que intimidade invejável, né? No bom sentido. Quem não gostaria de ter uma comunhão como João, a ponto de reclinar a sua cabeça no peito do Mestre? João foi aquele que morreu por último dos apóstolos. E os apóstolos, irmãos, tiveram mortes terríveis. Pedro de ponta cabeça, Paulo decapitado. Entre outras mortes terríveis que aconteceram, João morreu de velhice. Aleluia. Porque João tinha uma intimidade diferente. Não que os outros não tinham intimidade, mas João tinha uma intimidade especial, uma comunhão diferenciada. Ele tinha uma intimidade diferente com o Senhor. E não foi em vão que Jesus mostrou para João o Apocalipse, o livro revelado, as coisas futuras. Deu a ele as maiores revelações, continuação das revelações de Daniel. O Senhor vai mostrar para João, oh aleluia. Porque quem tem intimidade, quem tem comunhão com Deus, Deus revela mistérios, Deus revela o céu, Deus revela a sua glória. Quem só anda na terra com pensamento na terra, com intimidade com homens da terra, só vai conhecer as coisas da terra. Mas quem tem intimidade com Deus, comunhão com Deus, Deus vai revelar os mistérios do céu, Deus vai revelar a sua glória, a sua presença. Quem crê, diga glória ao nome do Senhor. Você precisa ser um crente de comunhão, você precisa ser um crente de intimidade, você precisa ter intimidade com o Senhor, aleluia. Quem tem intimidade com Ele, recebe grandes mistérios, grandes livramentos, grandes revelações, oh aleluia. Quem tem comunhão com Ele, o Senhor mostra para ele segredos que não mostra a qualquer
outro. Deus mostra a ele coisas tremendas, coisas misteriosas. É por isso que não são todos profetas, é por isso que não são todos homens e mulheres de Deus, porque somente aquele que tem intimidade, tem comunhão, é que ele revela, é que ele mostra, é que ele mostra os seus mistérios. Quem crê, diga glória. Nós precisamos ter comunhão, intimidade. Tenha intimidade, tenha comunhão com Deus, e você vai ter a presença dele na tua vida. Diga glória. O quinto princípio, meus irmãos, para ter a presença é a sinceridade. Diga sinceridade. Em 2 Samuel capítulo 6, versículo 12, Davi percebeu que o Senhor estava exigindo um coração mais puro, sincero por parte dos adoradores. E isso o Senhor observou na vida de Obed-edom. É por isso que quando a arca da aliança foi para a casa de Obed-edom, o Senhor viu ali sinceridade, simplicidade, e a presença de Deus prosperou a casa de Obed-edom. Aleluia. Deus não está olhando para a pompa, para a posição. Deus não está olhando para a etiqueta, para cargo, para a posição eclesiástica, ministerial ou social. Deus está procurando homens sinceros, mulheres sinceras, para que a presença dele possa descer sobre a sua vida. Deus está procurando um povo sincero, um povo simples, mas que seja sincero diante dele, para que a glória dele reine na tua vida. Quem crê, diga glória ao nome do Senhor. Aleluia. Deus não está interessado na aparência, Deus está interessado na sinceridade. Tem muita gente, irmãos, que quando pega o microfone, ora bem, canta bem, fala bem, tem uma boa oratória, tem uma boa dinâmica com as palavras na oração, mas não tem sinceridade. Deus não está olhando para ver se você tem boa oratória, sabe falar bem, se tem uma boa dinâmica, se você tem uma boa eloquência. Isso aí para Deus não serve para nada. Isso é bom para nós que estamos ouvindo e entendendo, com uma boa eloquência, uma boa pregação das palavras, mas o que importa para Deus realmente é se estamos aqui de coração sincero, é se estamos aqui em sinceridade. Deus está olhando se somos sinceros diante dele, se estamos fazendo a obra com sinceridade. Deus não está olhando para a aparência, mas Deus está olhando para o nosso coração aqui esta noite. Aonde tem um crente sincero, aonde tem um crente que tem santidade, temor e reverência, comunhão, a glória dele se manifesta, a presença dele se manifesta, o Espírito dele se manifesta. Quem crê, diga glória. Levante a tua mão e dê glória ao nome do Senhor. Aleluia. Sinceridade. Seja sincero, até porque não tem como ser falso diante de Deus. Você pode ser falso diante do teu patrão, você pode ser falso diante do teu marido, da tua esposa, do teu irmão, você pode ser falso diante do pastor, mas diante de Deus ninguém consegue ser falso, porque Ele é aquele que tudo vê, Ele é aquele que vê todas as coisas. Oh, aleluia! A Bíblia vai nos dizer, irmãos, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, quando o Senhor vai ter um encontro com a mulher samaritana. E a Bíblia vai nos dizer que após esse encontro, a mulher vai dizer: eu vejo que tu é profeta, Senhor. Os nossos pais adoram nesse monte, porém vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Porém Jesus disse: mulher, crê-me, crer que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, se a Bíblia está dizendo que Deus procura
verdadeiros adoradores. Se Deus está procurando verdadeiros, é porque existem falsos. Se Deus está à procura de verdadeiros, é porque existem falsos adoradores. Existem crentes verdadeiros, mas também existem crentes falsos. Existem pastores de verdade, mas existem falsos pastores. Existem profetas, homens de Deus, mas também existem falsos profetas, falsos homens de Deus. Existem homens e mulheres de Deus de verdade, mas também existem falsos no meio do evangelho. E é por isso que Deus está procurando uma classe de adoradores, e não são os falsos que Deus está procurando. Deus está procurando os verdadeiros. Deus está procurando os que são de verdade, os que são sinceros na sua presença. Deus não quer homens e mulheres que hoje pulam aqui na igreja e amanhã está pulando lá fora. Deus não quer homens que hoje profetiza, prega a palavra, amanhã está no mundo bebendo, usando drogas, se prostituindo. Deus quer homens e mulheres de verdade, verdadeiros adoradores, homens sinceros que andem na sua presença. Quem quer ser um crente sincero? Quem é verdadeiro adorador? Levante a mão e dê glória ao nome de Jesus. Aleluia! Seja sincero diante do Senhor. Deus procura sinceridade, veracidade na tua adoração. Não adianta dizer glória a Deus da boca para fora, nem chega no céu, não passa do teto da igreja. Dizer glória a Deus, eu te amo, Jesus, da boca para fora, não passa nem do teto da igreja. Mas quando é de um coração sincero, quando é um coração verdadeiro dizendo: Jesus, eu te amo, eu te glorifico, eu te dou glória, oh glória a Deus, eu te adoro. A tua adoração passa o teto da igreja, passa o céu atmosférico, passa a galáxia, passa as estrelas, passa as constelações e os planetas, e chega até o terceiro céu, o céu da glória de Deus. Aleluia! A adoração de um crente sincero invade o céu. Aleluia! Quantos crentes sinceros nós temos aqui para dar glória ao nome do Senhor? Dá glória ao nome dele, dá glória, dá glória. Há uma unção de Deus aqui, há uma glória de Deus, há uma presença. Aonde tem crente sincero tem presença. Aonde tem crente sincero tem o Espírito Santo. Aonde tem crente sincero tem a glória. Aonde tem crente sincero tem a presença. Aonde tem crente sincero tem a unção e o poder de Deus. Aleluia! Canto namasso de manacanto labas. Há uma unção de Deus aqui. Deus está procurando os de verdade. Tem muita falsidade no evangelho, tem muita falsidade dentro das igrejas, tem muito pregador falso, pastor falso, profeta falso, levita falso, cantor falso. Mas Deus não está preocupado com os falsos. Deus está procurando os verdadeiros adoradores que querem o adorar em espírito e em verdade. Homens sinceros e mulheres sinceras na sua presença. Quem crê, diga glória ao nome do Senhor. Aleluia! Deus não resiste a uma adoração sincera, irmãos. O que é uma adoração sincera? É quando eu estou destruído, destroçado, quebrado, desmanchado, numa prova, preso em alguma coisa no pecado, e eu me derramo na presença de Deus e digo: Deus, eu não tenho nem condição de te adorar, tem algo que me prende, tem algo que me aprisiona, eu estou quebrado, eu estou desmanchado, eu estou, Senhor, destruído, eu não tenho força, mas mesmo assim eu te adoro, mesmo assim eu te glorifico, porque só o Senhor na minha vida, só o Senhor para me dar vitória, com todos os meus erros e as minhas falhas. Eu te amo, Jesus, eu te glorifico, eu te adoro, oh aleluia.
Isso é um coração sincero. Quando você admite os teus erros, quando você admite as tuas falhas, quando você admite a tua fraqueza, quando você expõe tudo o que você faz de errado e diz: Senhor, me perdoa, eu sou pecador, mas nem por isso eu vou deixar de te adorar. Eu te amo, tenho erros, tenho falhas, mas eu quero te adorar, Senhor, em sinceridade. Eu quero te adorar em verdade. Aleluia. Quantos podem dar glória? Abra o teu coração para Deus, se derrame, e a presença dele vai morar na tua vida. A presença dele vai estar dentro de você. Abra o coração, seja sincero, seja verdadeiro. Oh, aleluia, sinta a presença dele. Oh, glória a Deus. E o sexto princípio, irmãos, para encerrarmos, são 6 princípios para ter a presença de Deus. Falamos sobre reverência, santidade, temor, comunhão, sinceridade. E o sexto princípio aqui, meus irmãos, é a obediência. Diga comigo, obediência. 1 Crônicas, capítulo de número 15, versículo de número 13 e versículo 14. Davi reconheceu que as coisas deram erradas da primeira tentativa para transportar a arca do Senhor, porque eles haviam desobedecidos os requisitos da lei do Senhor. Davi deixou de observar a lei e a palavra do Senhor e quis fazer do seu jeito e da sua maneira. Toma cuidado, irmãos, que quando a porta não se abre você quer arrombar. Toma cuidado que quando as coisas não dão certo e você quer fazer dar certo do teu jeito, você está desobedecendo a palavra do Senhor. Toma cuidado, Davi quis fazer o seu jeito, a sua maneira. Transportou a arca da aliança em cima de uma carroça de bois. E não era isso que a lei mandava. E não era isso que a lei ordenava. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que a lei mandava que a arca da aliança fosse transportada com varais de ouro sobre as argolas da arca da aliança por levitas. Não era para boi carregar, não era para carroça carregar. Davi não observou este princípio da lei, e foi por isso que Uzá, quando tocou na arca da aliança, morreu no meio do caminho. Deixou de obedecer um mandamento, uma lei do Senhor. E quando nós deixamos de obedecer a palavra de Deus, quando nós deixamos de obedecer a lei do Senhor, nós estamos em desobediência. E a presença dele não repousa sobre desobediente. A presença dele não habita em um vaso rebelde. A presença dele não anda com aquele que desobedece a sua palavra. Quantos podem dar glória ao nome do Senhor? Aleluia! Obediência, irmãos. Olha o que a Bíblia vai dizer, 1 Crônicas 15, 13. Pois que porquanto primeiro vós assim não fizeste, o Senhor fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a sua ordenança. Santifiquem, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Davi disse: nós erramos a primeira vez, mas agora vamos obedecer a palavra de Deus. Você sabe por que tem crente que dá tudo errado na vida dele? Tem crente que ora, que jejua, sobe monte, faz voto, até dá o dízimo às vezes, mas ele não obedece. Ele não consegue se sujeitar à palavra de Deus. Não adianta, irmãos, orar e jejuar se não obedecer. Não adianta fazer voto, dar dízimo, subir o monte, se nós não obedecermos a palavra de Deus.
Davi deixou de obedecer um requisito da lei e trouxe um caos, uma morte para Uzá. Uzá morreu porque tocou na presença, na arca da aliança, porque os bois tropeçaram no meio do caminho, mas a arca não tinha que estar sendo carregada por bois. Um simples fato de não observar a lei trouxe o caos, trouxe a morte, trouxe a destruição. E tem gente que diz, mas eu sou crente 10 anos, 20, 30 anos. Eu conheço, olha, um monte. Eu sou crente 30 anos, pastor, mas não obedece a palavra. Quer tomar santa ceia de qualquer jeito, quer congregar de qualquer jeito, quer pregar de qualquer jeito, quer profetizar de qualquer jeito. Irmão, se você não entender isso, se você não obedecer a palavra, você não terá bênção, você terá maldição, você não terá vida, você terá morte. É a palavra, não é eu que estou dizendo, não é o Ministério Palavra da Verdade, é a Bíblia que está dizendo. Davi não obedeceu e veio a morte e a destruição. É por isso que tem crentes que você conhece de 20, 30 anos, que a vida dele não é abençoada. É o crente pipoca, fica um pouco aqui, um pouco ali, um pouco no ministério, um pouco, mas ele não consegue permanecer porque não tem obediência, não consegue obedecer, não consegue se sujeitar à palavra do Senhor. Se nós não tivermos obediência na nossa vida, não teremos a bênção do Senhor. Para termos a presença do Senhor é necessária obediência. Quem está entendendo, diga glória ao nome do Senhor. Aleluia, é a Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus. Êxodo 25, 13, olha o que a Bíblia vai dizer: e farás varas de madeira de cetim e cobrirás com ouro, e colocará a vara nas argolas aos lados da arca para levar com elas. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Mas pastor, Davi não sabia. Pastor, Davi não sabia. Não sabia porque ele não foi procurar aprender. Não sabia porque ele não procurou examinar a lei do Senhor antes de transportar a arca. Ele disse, já que eu sou o rei, eu vou buscar a arca e acabou. Que negócio é esse que tu é rei? Primeiro observa a lei do Senhor e a palavra de Deus. Não interessa quem tu é, tua posição. Obedece primeiro a palavra. Porque tem gente que diz, mas eu sou crente há 10 anos, há 20 anos, eu prego, eu profetizo, eu revelo, eu expulso o demônio, eu curo o doente. E daí? A palavra está acima dos teus dons, a palavra está acima da tua experiência, a palavra está acima de tudo que você possui. A palavra é a palavra do Senhor, é a vontade de Deus. Davi não sabia, vai procurar aprender então. Se ele procurasse examinar antes, irmão Ruginel, não tinha dado esse problema. Por que as pessoas erram? Porque elas não examinam as Escrituras. O Senhor diz, o meu povo erra por falta de conhecimento. Ah, eu não sabia, então procura aprender. Ah, mas eu não estava sabendo, então procura saber. Está aqui na palavra, está aqui na Bíblia, está aqui o culto de ensino para isso, para você aprender, para você não errar, para aprendermos juntos a fazer a vontade do Senhor. E é por isso que sai um monte de gente errando por aí, porque não sabe. Mas não sabe por quê? Porque não é pregado, não é ensinado? Não, é porque não quer aprender, é porque não quer obedecer. E gente que não quer aprender, gente que não quer obedecer, vai cometer erro, vai fazer coisa errada, e a presença de Deus não vai estar na sua vida. Como é que a presença de Deus vai estar no meio do erro, irmãos? Tem que ter obediência. É a mesma coisa que alguém não senta para aprender. Como que vai se levantar para ensinar? Se você não aprender primeiro, se eu não sei nem para mim, eu vou ensinar o que para vocês? Pastor Mateus, antes de estar aqui em cima do altar, fez escola bíblica, fez alguns seminários. E eu fui aluno de escola bíblica e gostava da escola bíblica. Aprendi para hoje, não sei tudo, não sou mestre. Mas o que eu sei, eu posso ensinar você a ir morar no céu. Eu aprendi. Mas para aprender, para me ensinar, primeiro eu tive que aprender.
Para ensinar, primeiro eu tive que obedecer. E quando você aprende da maneira correta, irmãos, quando você aprende da maneira certa e você coloca em prática e obedece, a bênção de Deus estará sobre a tua vida. O Espírito Santo vai fluir na tua vida. Quem crê, diga glória ao nome do Senhor. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia! Davi, na segunda vez, ele disse: eu vou obedecer e vou fazer do jeito certo. Chamou os levitas, chamou o chefe do sacerdote e disse: ó, se santifique. Da primeira vez foi totalmente errado, agora vamos fazer da maneira correta. E aí levaram a arca da presença de Deus e o Senhor os ajudou, aleluia. E tudo deu certo e tudo ocorreu bem, porque quando obedecemos as coisas dão certo. Quando você desobedece, nada dá certo na tua vida. Tem coisas, irmãos, que as pessoas dizem: pastor, ora para cair uma barreira, ora para Deus destrancar isso, ora para Deus. E às vezes o que está faltando é obediência. O que está às vezes faltando é obedecer a palavra do Senhor para as coisas começarem a dar certo. Eu faço um desafio com você que está agora me ouvindo no rádio, na internet, no YouTube, aqui na igreja. Comece a obedecer a palavra de Deus na íntegra na tua vida. Comece a obedecer à risca a palavra de Deus, e você vai ver se as coisas não vão começar a dar certo. A presença de Deus vai começar a fluir na tua vida. Pastor, eu já obedeço. Será? Será que não tem alguma coisa que ainda você não se dobrou, que você ainda não observou? Porque às vezes um simples mandamento que passa desapercebido causa um grande estrago na nossa vida. Davi tentou trazer a arca na boa intenção, mas deixou de observar a lei. E mesmo que vamos fazer algo com boa intenção, sem observar a palavra, vamos nos dar mal, vamos trazer maldição para a nossa vida. Nós precisamos obedecer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que a Bíblia diz em 1 Pedro, irmãos? 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Já estamos encerrando, mas vamos observar a palavra. 1 Pedro 1, 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Antes de você conhecer a verdade, você era leigo, ignorante. Agora você conhece a verdade, você conhece a palavra. E o que você deve fazer? Obedecer, ser um filho obediente, não concordando com as concupiscências, com os pecados, com aquilo que é errado, com os prazeres da carne. Tudo aquilo que é pecado, a concupiscência da carne, tudo aquilo que é errado, nós não podemos nos conformar, não podemos concordar. Nós temos que obedecer a palavra de Deus, mesmo que eu esteja na contramão do mundo, mesmo que a minha opinião vai ser discordada por outras pessoas, não importa. As pessoas podem não entender, mas eu estou obedecendo é a palavra do Senhor. Eu estou em obediência à palavra de Deus. Quem está entendendo, diga glória ao nome do Senhor Jesus. Hebreus 13, 17. A Bíblia fala que nós devemos obedecer os nossos líderes e pastores. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que os façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Obedecer com alegria e não gemendo e não murmurando, porque isso vos será útil. Irmãos, se eu não obedeço a alguém que eu estou vendo com os meus olhos, ao meu pastor, o meu líder, seja meu patrão na empresa, seja o líder do departamento da igreja, se eu não estou obedecendo a um líder que eu vejo com os olhos, eu vou obedecer a um Deus que é invisível?
Se eu não consigo obedecer a ordem ou a direção de um líder que está sobre a minha vida, como que eu vou obedecer a Deus que eu não vejo? Porque eu já vi pessoas dizendo, eu não obedeço a homens, eu obedeço a Deus. Quem já ouviu isso? Não, meu pastor é Jesus. Não, meu pastor é Jesus, eu obedeço a Jesus. Nada de obedecer homem, obedecer pastor, obedecer isso, aquele outro. Meu negócio é com Jesus. Quem já ouviu alguém falar sobre isso? E o que a Bíblia está dizendo aqui? Obedecei a vossos, e não é Velho Testamento, é Novo. Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, porque hão de dar conta delas. Então nós temos a responsabilidade de prestar conta diante de Deus. Quando eu chegar diante de Deus, Deus vai perguntar o que tu ensinou. E eu tenho certeza que vai passar um filme desse dia lá no telão no céu. E vai mostrar as minhas obras. Eu vou dizer, Senhor, eu ensinei a tua palavra. Eu preguei a tua palavra. Obedeceu quem quis obedecer. Também não tem como eu obrigar as pessoas a obedecer. Mas eu preguei obediência, eu preguei santidade. Eu ensinei a Bíblia. E cada um prestará conta diante de Deus. Se quis ou não quis obedecer a palavra do Senhor. O que eu estou pregando aqui essa noite não é doutrina de homens, não é doutrina de anjos, não é doutrina de seitas, de religiões, mas é a palavra de Deus, meus irmãos. Eu devo obedecer aos líderes, aos pastores, me sujeitar às autoridades, para que a bênção de Deus esteja na minha vida. Quem crê, diga glória. E eu vou provar para você em Romanos capítulo 13. Versículo 1, toda alma esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem, trarão sobre si mesmo a condenação. Romanos capítulo 13. Então, se uma autoridade foi constituída por Deus, e eu não me sujeito, não obedeço, eu estou trazendo para mim condenação. Eu estou resistindo ao próprio Deus. Ah, mas eu não concordo, o pastor fez algo errado. É o pastor e Deus, é o líder e Deus. Deus vai cobrar dele, mas a Bíblia diz que eu devo me sujeitar. Eu devo obedecer, porque se eu não obedecer, eu trago para mim condenação. Tem um monte de gente por aí, irmão, que não obedece pastor, não se sujeita ao ministério, quer pregar, quer fazer a obra, quer ser cheio do Espírito Santo, mas a Bíblia está dizendo que quem não obedece, quem não está debaixo da submissão, está trazendo para si condenação. Obediência é um princípio para ter a presença de Deus na minha vida. Quem está entendendo, diga glória ao nome do Senhor. Jesus foi exemplo de obediência. Sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, tomou a forma humana, se desprezando a si mesmo, e foi até a morte, morte de cruz. E quando chegou lá no Getsêmani, na prensa da oliva, ele disse, todavia passa de mim esse cálice, Senhor, se possível passa de mim esse cálice, esse sofrimento. Ele pediu para Deus um escape, mas ele entendeu que a vontade de Deus tinha que ser obedecida. Ele disse, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, aleluia. Jesus obedeceu ao Pai e mostrou obediência até a morte, e morte de cruz, aleluia. É por isso que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e Jesus curava os enfermos, libertava os cativos e ressuscitava os mortos, porque ele estava em obediência ao Deus Pai. Quem está em obediência a Deus tem poder da palavra, poder de Deus, unção de Deus e a presença do Senhor. Quem crê, diga glória. Diga glória a Deus. E para encerrar aqui, irmãos, quem conhece a história de Saul? Quem conhece a história de Saul? Samuel vai dizer para Saul, o Senhor te ungiu sobre o povo de Israel e te enviou para destruir Amaleque e destruir os amalequitas. Agora o Senhor está te mandando, Saul, mate e destrua Amaleque, destrua os amalequitas
e não pegue despojos, e não pegue animais, não pegue nada. Mate tudo, mulheres, crianças e despojos. Deus deu uma ordem, e lá se foi Saul. Quando Saul foi, ele achou por bem deixar Agag vivo, rei dos amalequitas, e pegou das ovelhas e das vacas e dos despojos dos amalequitas e disse: não vou matar ele, melhor ele vivo. E também não vou destruir os despojos. O povo precisa comer, o povo precisa dos despojos, eu vou guardar. Ele resolveu desobedecer. Quando Saul desobedeceu, o Senhor vai dizer para Samuel: eu me arrependo de haver posto Saul como rei de Israel, porque ele deixou de seguir e não executou as minhas palavras, não obedeceu a minha palavra. Saul era ungido de Deus, irmãos, sim ou não? Sim ou não? Ele tinha a presença de Deus, sim ou não? Mas a partir do momento que ele desobedeceu, a presença de Deus se retirou. Você não quer perder a presença de Deus, então obedeça a palavra. Você não quer que o Espírito se retire da tua vida, obedeça a palavra de Deus, obedeça a ordem do Senhor. Se você quer a presença de Deus na tua vida, ande em obediência. Quem crê, diga glória. Samuel entrou e disse: que balido é esse que eu estou ouvindo de ovelhas e vacas? Que mugido é esse que eu estou ouvindo? E Saul vai dizer: eu trouxe os despojos e deixei Agag vivo, melhor ele vivo do que morto. E eu resolvi guardar os despojos. Aleluia. Samuel então vai dizer: o Senhor não te deu tudo o que tu queria? O Senhor não te ungiu como cabeça de Israel? O Senhor não te abençoou? Por que desobedeceu a palavra do Senhor? Por que você fez ao contrário do que Deus mandou? Aí Saul vai dizer: eu tive que dar para o povo, era melhor assim. E outra coisa, eu quero oferecer sacrifício para Deus. Os despojos que sobrou, as ovelhas, as vacas, eu quero oferecer holocaustos ao Senhor. E Samuel vai dizer assim: você acha que Deus está interessado em holocaustos? Você acha que Deus está interessado em sacrifício? E Samuel vai dizer assim: o Senhor não tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o... E o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Quando você se rebeleia contra a palavra, quando você é um rebelde contra as coisas de Deus, você se torna como um feiticeiro. É a mesma coisa, porque o pecado de rebelião é como feitiçaria. Você não é diferente do feiticeiro, do macumbeiro, você não é diferente do satanista, do bruxo. Porque eles são rebeldes, não obedecem. E quando você deixa de obedecer, você se torna como eles, como feiticeiros. É o mesmo nível de pecado. Deus não tem prazer em sacrifício, mas sim em obediência. Não adianta, irmãos, eu sacrificar sem obedecer. Deus está procurando homens e mulheres que obedeçam a sua palavra. Quem está entendendo, diga glória ao nome do Senhor. Se coloca de pé. 6 princípios para ter a presença. Você está vendo que não é de qualquer jeito? Tem que pagar um preço. Ah, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Paga o preço. Reverencia, santidade, obediência, temor, comunhão, santificação. Aí você vai ser um crente cheio do Espírito Santo. Se você observar esses 6 princípios, você vai ser um crente cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus. Diga glória a Deus, irmãos. Vou dar só um exemplo para vocês aqui. Um irmão estava escalado para dirigir o culto na igreja. Então, a ordem que ele tinha que obedecer era o quê? Cumprir a escala e dirigir o culto. Mas aonde que ele estava? Em outro ministério pregando a palavra. Aí eu te pergunto, Deus estava com ele naquele lugar? Por quê? Porque ele estava desobedecendo o que lhe foi colocado.
Se ele não estava cumprindo com aquilo que foi colocado, a escala, para ele obedecer, cumprir como todos nós cumprimos aqui, como é que Deus ia abençoar ele lá onde ele estava? Ele estava levando bênção para os outros? Não, ele estava levando maldição. Porque a Bíblia diz que quem resiste às autoridades traz para si condenação, traz para si maldição. Então este é o segredo, irmãos. Às vezes a gente quer fazer muita coisa e não quer obedecer. O segredo é obedecer, e a bênção dele vai estar na tua vida. A unção de Deus vai estar na tua vida. O Espírito de Deus vai estar na tua vida. Quem está entendendo, diga glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus. Bendito Deus e Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor. Nós oramos nessa noite, nós entendemos que precisamos obedecer, precisamos andar nos teus caminhos, precisamos fazer a tua vontade, precisamos obedecer a tua palavra, precisamos andar em reverência, em santificação, precisamos, Senhor, obedecer a palavra do Senhor, termos temor, termos reverência, termos sinceridade, para que o teu Espírito esteja na nossa vida. Senhor, abençoa cada pessoa que ouviu essa mensagem, que o Senhor possa trabalhar nos seus corações, e esta pessoa seja cheia da tua presença, em nome do Senhor Jesus, e que todos possam carregar a tua presença como templo e santuário do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Senhor.